Muita gente na hora de estudar para FCC, ela tem uma linha tradicional, ela tem uma forma de, às vezes, tentar confundir muitos candidatos. Às vezes ela cobra matemática, às vezes ela cobra raciocínio lógico. Você tem que saber os dois, você tem que saber mirar nesses dois. Agora, será que você vai ter que decorar, aprender tudo de matemática? De jeito nenhum. Por quê? Para você aprender tudo de matemática, são 12 anos no ensino médio e ensino fundamental. Será que cai tudo em matemática na prova deles? Não. Será que cai tudo de raciocínio lógico? Também não. Você tem que saber capturar a linha de pensamento do examinador. Você tem que capturar, você tem que entender quem é o seu inimigo e capturar a linha de raciocínio dele. É isso que eu vou tentar mostrar para vocês aqui. E nesse período agora da aula, tentar mostrar para vocês como pensar. Não façam como a maioria faz. A maioria acha o seguinte: não, eu quero fazer prova da FCC, eu vou baixar 5.000 provas da FCC. Você pode baixar 10.000 provas. O examinador já sabe como você vai agir. Se você agir igual a multidão, o examinador já está pronto para te pegar. Tentem fazer a diferença. Façam diferente da multidão. Não sigam a multidão. Por que vocês acham que eles deixam disponível a prova no próprio site? Por que vocês acham? Vocês acham que é coincidência eles deixarem a prova lá disponível para você baixar e responder? Não, eles querem te direcionar. Eles querem saber como você vai pensar. Então, na hora de estudar, tem que ter uma visão geral. Tem que ter uma forma diferente de pensar. Uma forma diferente de pensar. Uma forma de você... Peraí. Tem negócio no meu olho, peraí. Não consigo concentrar. Peraí. Vocês têm que pensar numa forma diferente. Você não pode agir igual a multidão. A multidão só baixa a prova e acha que passar em concurso tem que fazer só provas da FCC. De jeito nenhum. Você tem que fazer provas de outras bancas também, para capturar a linha de raciocínio dela. E capturar a linha de raciocínio e trazer para a sua realidade, que no caso é a Fundação Carlos Chagas. Ok? Então vamos ver como é que cai na FCC. Vamos ver algumas questões. Vamos lá? Então, olha só. Agora nós vamos ver aqui raciocínio lógico descomplicado 3D. Tá? Nosso foco aqui é FCC. Primeira coisa, olha só. Como estudar a FCC? Como é que vocês vão estudar essa banca? Não adianta fazer o seguinte, aquela história que eu falei, não adianta baixar provas, não adianta fazer o seguinte, não, eu vou apenas baixar a prova anterior? De jeito nenhum, não é assim que vai te fazer passar em concurso. Passar em concurso, você tem que pensar diferente da grande maioria, ok? Você tem que pensar diferente da grande maioria. Então é isso que vai fazer você construir o seu diferencial em relação à concorrência, ok? Então, olha só, agora, o que eu quero que vocês vejam? Nós vamos sempre buscar a linha de raciocínio. Como assim buscar a linha de raciocínio? Eu preciso que vocês pensem, tá? Eu preciso que vocês pensem como os examinadores, tá? Os examinadores, eles sabem que as pessoas baixam só a prova deles. Não façam isso. Construa o seu diferencial, ok? Olha só, como assim? Vou só te mostrar como é que a FCC age. Vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Olha só. Fundação Carlos Chagas, TST 2012. Em um concurso de televisão, há uma caixa fechada com 9 bolas, sendo 3 brancas, 3 azuis e 3 verdes. O participante responde 9 perguntas do apresentador e a cada resposta correta retira uma bola da caixa. O participante, que só identifica a cor após retirá-la da caixa, ganha o prêmio do programa se conseguir retirar da caixa pelo menos uma bola de cada cor. Para que o participante tenha certeza de que ganhará o prêmio, independentemente de sua sorte ao retirar as bolas da caixa,
deverá responder corretamente, no mínimo, tá. Então, olha só, o que eu tô querendo, o que eu vou mostrar para vocês aqui? Esse é o nosso foco, é onde a gente vai mirar. Eu vou tentar te mostrar como é que você faz com esse tipo de questão. Você tem que saber para onde você vai seguir, mas você tem que pegar outras bancas para te dar a escada para chegar até lá, para você poder subir os degraus da escada. Antes de encarar essa questão, nós vamos ver uma outra banca, olhar o raciocínio dela e aí nós vamos trazer para cá. Vocês vão ver o que eu estou querendo dizer. Vamos lá mostrar para vocês como é que cai. Vamos ver então, olha só, esse conteúdo aí é princípio da casa dos pombos, tá? Princípio da casa dos pombos, tá? Olha só, são palavras-chave, palavras que tem que ter, no mínimo, olha só, você tem que saber o seguinte, ó, no mínimo e certeza. São palavras que tem que ter, no mínimo e certeza. Tem que ter essas duas palavras aqui. Por exemplo, olha só, ó, vamos pensar uma questão com outra banca. 6 Gran Rio, Funasa, nível médio. Em uma gaveta, há 6 lenços brancos, vamos lá, 6 brancos, 8 azuis e 9 vermelhos. Lenços serão retirados ao acaso de dentro dessa gaveta. Quantos lenços, no mínimo, devem ser retirados para que se possa garantir que, dentre os lenços retirados, haja um de cada cor, tá? Haja um de cada cor. Olha só, esse caso aqui é um caso de princípio da casa dos pombos. Por quê? Primeira coisa, quando ele está falando garantir, ele quer que você tenha certeza, ok? Quando ele falou no mínimo, olha aqui, as duas palavras-chave que eu falei para você, ó. A palavra-chave no mínimo e a palavra-chave certeza. Mas lembre-se que isso aqui, ó, também pode se garantir. Não é exatamente igual, tá? Ideia, vale ideia. Aqui pode ser pelo menos um, ok? Então, olha só, isso aqui. Então, eu já sei que é princípio da casa dos pombos. O que nós vamos pensar? Nós vamos pensar na pior hipótese, tá? Pensar na pior hipótese. Então, por exemplo, o que é isso? O princípio da casa dos pombos, também chamado de princípio do azarado, é você pensar qual é a pior possibilidade que tem aqui. Olha só. Primeira coisa, neste caso, se você quer uma de cada, eu te pergunto, tem quantas bolas aqui, ó? 9, com 6, 15, com 8, 23. Tem 23 bolas. Se você tirar, por exemplo, 14 bolas, você garante que você está com uma de cada na mão? 14 bolas? Vamos pensar. Se eu tiver 14 bolas, pode ser que eu tire essas 6 e aqui, ó, e essas 8. Eu tirei exatamente essa daqui, ó. Eu não garanto que eu tirei uma de cada. Eu preciso tirar uma de cada, certo? Eu preciso de uma de cada. E aqui, ó, eu não tenho uma de cada. Então, se eu tirar 15, eu garanto? Não, eu não garanto. Agora, olha só, vamos pensar nessa hipótese aqui. E se eu tirar essas duas aqui? 9 com 8, dá quanto? 17, concorda? Se eu tirar 17 bolas dessa urna, 17 bolas, eu garanto que eu estou com uma de cada na minha mão? Não, porque eu posso ser tão azarado, tá? Eu posso ser tão azarado que eu tirei todas as azuis e todas as vermelhas, ok? Mas eu não tirei a branca, eu quero todas. Então, se eu quero todas, eu tenho que garantir que eu vou tirar sempre as maiores mais um. Por que mais um? Porque o mais um é o outro. Então, a resposta ficaria 18. Tá? Então, ó, neste caso, se eu tirar 18 bolas, eu garanto que eu tenho uma de cada cor. Ok? Então, olha só. Aqui, ó, para algumas pessoas, algumas pessoas, esse raciocínio aqui é fácil. Para outras pessoas, esse raciocínio não é. Por isso que cai em concurso. Cai em concurso exatamente porque algumas é fácil para uns, mas não é para outros. E aqui, nosso objetivo é tentar ajudar a todos indiscriminadamente. Todas as pessoas que tiverem dúvidas, eu estou aqui para tentar te ajudar. Então, assim, quem tem dúvida, não pode perguntar, eu vou tentar te ajudar, mas daqui a pouquinho eu vou acompanhar o chat
e para tentar te ajudar. Mas assim, não fiquem com vergonha de perguntar, tá? Se tem gente que sabe, ótimo. Tem gente que não sabe. Você está aqui para aprender e eu estou aqui para tentar ajudar você, ok? Então vamos lá. Então, vocês viram aí o princípio da Casa dos Pombos. Agora vamos ver como a FCC cobrou essa ideia. FCC, Fundação Carlos Chagas. Em um concurso de televisão, há uma caixa fechada com 9 bolas. Vamos lá, 9 bolas. 9 bolas, sendo 3 brancas, 3 azuis e 3 verdes. Ó, eu só colhi os dados aqui, são 9. O participante responde 9 perguntas do apresentador e a cada nova resposta correta retira uma bola da caixa. O participante, que só identifica a cor da bola após retirada, ganha o prêmio se conseguir retirar da caixa pelo menos uma bola de cada cor. Ele quer pelo menos uma de cada cor. Primeira coisa, 2 maiores. Eu tenho os 2 maiores aqui? Não, é tudo igual. Então, nesse caso, ó, ele quer que tenha pelo menos uma de cada. Então, se eu tirar 6 bolas, 3 mais 3, eu garanto que eu estou com uma de cada? Não. Porque pode ser que eu tire todas essas daqui e todas essas daqui. Mas se eu tirar 3 mais 3 mais 1, eu garanto que eu estou com uma de cada na minha mão? Garanto. Porque se eu tirar 3 mais 3, eu tirei, por exemplo, essas duas. Quando eu tirar a próxima, é a outra. Ok? Então, aqui seria 6 mais 1, 7. Pronto, 7 perguntas. Ok? O que eu quis mostrar para vocês aqui? Ó, o que eu quis mostrar para vocês? A linha de raciocínio. Quero que vocês entendam que a A6 Gran Rio, ela te deu um degrau para você chegar na FCC. A FCC, ela pegou o que a 6 Gran Rio fez e floreou. E botou questões, ela botou um texto maior, ela botou um texto mais confuso, mas a ideia, quem tem melhor, é a 6 Gran Rio. A 6 Gran Rio te ensinou esse conteúdo. Veio a 6 Gran Rio, veio a FCC e floreou essa questão. Então, é isso que eu quero mostrar para vocês. Passar em concurso é você identificar o que cada uma contribui para a outra. Às vezes a 6 Gran Rio está te dando uma ideia que vai te servir para a FCC. Às vezes a FCC vai te dar uma questão que vai te servir para o CESP. Todas elas são amarradas, todas elas têm uma ideia que elas são comuns. Você tem que entender isso. Quem vai te dar o degrau para quem? É isso que eu tento fazer aqui no curso. Quem já acompanha meus aulões no YouTube, tem vários aulões lá eu sempre faço isso, eu vou construindo ideias. Então, o que eu falo no aulão, às vezes eu repito no outro, mas eu dou um passo além. É aquela história, eu dou 2 passos para frente e 1 passo para trás. Por que eu faço isso? Questão de estratégia. Eu tento usar estratégia para fazer não só o conteúdo chegar na sua cabeça, mas principalmente ficar nela. Porque eu sei, gente, que tem muito conteúdo é muito conteúdo para passar em concurso. É muito, você tem que dominar muita coisa. Eu te pergunto, você aguenta muita coisa? Não. Então você tem que priorizar, você tem que saber priorizar. E principalmente eu, enquanto aqui tentando ensinar para vocês, eu tenho que fortalecer alguns conhecimentos básicos na sua mente. E é isso que eu tento fazer, é isso que eu tento mostrar, ok? Então, vamos lá, vamos continuar. Olha só, vamos ver um pouquinho de matemática, tá? Vamos ver um pouquinho de matemática, tá? Ó, tô lendo alguns comentários aqui. Obrigado aí, o canal do Patinho aí. Obrigado aí pelo elogio. Obrigado, Marli. Tá? Obrigado aí. Obrigado, Anne. Obrigado aí. Realmente, São Paulo vai deixar muita saudade de São Paulo, tá? Muita saudade. Obrigado, Maria Rosane. Vamos lá. Vamos ver essa outra questão aqui que caiu na prova do FCC TST 2012. Em uma urna existem 80 bolas, tá? Em uma urna existem 80 bolas. O que ele falou? Em cada bola está marcado um número inteiro diferente. Desses números inteiros, 55 são pares. Então ele está falando que 55 são pares. E dentre os ímpares, olha, se 55 são pares, eu já sei que 25 são o quê? Ímpares. Por quê? Ou o número é par ou o número é ímpar. E por que eu achei esse 25? É o que falta para dar 80. Pode ver que se eu somar esses dois aqui, dá 80. Aí ele fala,
E dentre os ímpares, ou seja, dentre esse daqui, todos são múltiplos de 3, tá? Se em metade da bola está marcado um número múltiplo de 3, ó, todos aqui são múltiplo de 3, correto? Todos aqui são múltiplo de 3. Aí ele fala que metade das bolas, ou seja, 40 bolas, são múltiplos de 3, correto? 40 bolas são múltiplos de 3. Aí ele pergunta a quantidade de bolas que estão marcadas com o número múltiplo de 6. Olha só, esses daqui, ele já falou que todos eles são múltiplos de 3. 25 está aqui. Então, porque está faltando, tem que dar 40. Então, quanto tem que estar nos outros? 15. Concorda? 15 são pares. Os 15 são o quê? 15 são múltiplos de 3. Tá? Por quê? Este aqui, com este aqui, ele está dizendo que tem que ser múltiplos de 3. Ele falou, ó, a metade. Qual a metade de 80? 40, certo? A metade de 80 é 40 bolas. 40 bolas tem que ser múltiplo de 3. 25, os ímpares todos são múltiplo de 3. Então, quem vai ter que ser múltiplo de 3? O resto aqui, ó. Quer dizer que dos pares, 15 são múltiplos de 3. Ok? Agora, eles são pares e múltiplos de 3. Se são pares e múltiplos de 3, é porque eles são divisíveis. Eles também são múltiplos, tá? Eles também são múltiplos de 6. Resposta, letra A, 15. Ok? Então, olha só. Ok? Então, 15, tá aí, ó. Ok? Então, olha só, algumas pessoas, igual lá em São Paulo, quem foi lá em São Paulo, quem me acompanhou, acho que tem muitos alunos meus aí de São Paulo, obrigado aí pela recepção que a gente teve no Grandicas, no Mega Grandicas aí, TJ de São Paulo. Obrigado aí. E quem teve lá, vocês viram lá que 8 questões foram feitas, de 10 questões, 8 foram feitas lá no aulão. Por quê? É aquela história, você tem que mirar no que o examinador mais gosta. É assim que faz com que você ganhe pontos. Enquanto algumas pessoas ficaram tentando dominar o edital inteiro, um bom estrategista mira no que ele mais gosta. Ah, mas tem aquela exceção assim, assim, assado? Tem? Tem. Eu sei que tem. Mas o bom estrategista não mira na exceção. Ele mira no leque maior, onde a pessoa consegue pontuar. Eu tive vários alunos que estavam lá naquele aulão naquele dia que gabaritaram o raciocínio lógico. Vários alunos. Quem fez um curso no TJ, aqui no Gran Curso Online, gabaritou. Eu tive vários alunos que mandaram feedback para mim, dizendo, professor, eu consegui gabaritar as 10 pelo curso. Mas quem estava lá no aulão, muitos fizeram 8 questões de 10, ou seja, pontuar. Que esse é o meu objetivo. Eu quero te ensinar a pontuar. Passar em concurso não é gabaritar, é saber pontuar, é ganhar pontos importantes. Assim, você com certeza ganha pontos muito importantes em relação à concorrência. Ok? Então vamos lá, vamos retomar. Ó, mais para o final da aula, eu vou voltar às dúvidas de vocês, tá? Mais para o final, vamos tentar acompanhar aqui de novo, porque assim, essas questões aqui, eu estou vendo que algumas pessoas estão pedindo para voltar, tá? Ó, essa questão aqui, vou recapitular de novo. Olha só, o que ele está falando para mim? São 80 questões, 55 são pares. Se 55 são pares, é porque 25 são ímpares. Concordam? Porque tem que dar 80. Ele disse para mim que todos esses ímpares são múltiplos de 3. Então, está aqui. Depois ele falou que a metade dos números das bolas, 40, são múltiplos de 3. 25 eu já sei, porque são os ímpares. Então, quer dizer que para completar os 40, está faltando 15. 15 está aqui em cima. Esses números, são tanto múltiplos de 3, quanto eles são pares.
Para que o número seja múltiplo de 6, ele tem que ser múltiplo de 3 e par. Então, exatamente são esses 15 aqui a sua resposta. Ok? Então, vamos lá. Um abraço aí para Rui Moreira, Gilson Passos, um abraço aí de Santo Antônio de Jesus. Ok? Vamos ver uma outra questão aqui, ó. Fundação Carlos Chagas, auditor, tá? Auditor agora na prova da Fundação Carlos Chagas, ok? Mais tarde eu vou comentar um pouquinho sobre a IBFC, tá? Sérgio Matheus, você está perguntando se tivesse somado 6 bolas a cada azul, eu não entendi sua dúvida. Mas no final da aula eu vou tirar a dúvida de vocês, tá bom? Mas no final da aula eu vou tentar acelerar um pouquinho para tirar a dúvida de vocês nas questões. Olha só. Vamos ver essa questão aqui? Roberta tem que ler 2 processos diferentes e dar, em cada um, parecer favorável ou desfavorável. A probabilidade de Roberta dar parecer favorável ao primeiro processo, tá? Vou chamar assim, primeiro processo, é 50%. Colhem os dados. A probabilidade de te dar parecer favorável ao segundo processo é 40%. E a probabilidade de dar parecer favorável ao primeiro processo e ao segundo processo é de 30%. Aí ele pede, sendo assim, a probabilidade de que Roberta dê parecer desfavorável. Olha só. Primeira coisa, como ele me deu uma interseção aqui, vocês viram que ele te deu uma interseção de uma coisa e outra. Então, o que eu posso fazer? Ó? Eu posso fazer sempre um diagrama de Venn. Então, isso aqui é como se fosse o primeiro processo, esse aqui é o segundo processo, tá? Então, olha só, eu começo sempre pela interseção. Vem aqui no meio, 30%, ok? Então, olha só, tudo isso aqui, ó, todo o processo tem que dar quanto? 50%. Tudo isso aqui é 50. Eu já tenho quanto? 30. Então, está faltando 20. Tudo isso aqui, ó, tem que dar quanto? 40%. Eu já tenho quanto? 30. Faltam 10. Ok? Ok? Ó, aí olha só. Isso tudo aqui, se eu somar esse com esse com esse, 20 mais 30 mais 60, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho 20 mais 30, eu tenho 60%. É o quê? É para dar parecer favorável. Isso aqui, ó, é parecer favorável. Tá? Ele quer parecer favorável. Então, olha só. Agora, e parecer desfavorável? Desfavorável. Parecer desfavorável vai ser o quê? Olha, se 60% é para ele dar parecer favorável, o desfavorável é o que falta para dar 100%. Quanto falta para dar 100%? 40% é a letra D. Pronto. Na prova de auditor, caiu da FCC. Ok? Ok? E agora, então vocês viram mais uma questão aí da Fundação Carlos Chagas. Agora, olha só. Agora, eu quero que vocês prestem atenção num detalhe. Ó, eu vou explicar para vocês agora uma questão da SES Gran Rio. Aí você vai falar, não, professor, mas eu estou aqui querendo entender a FCC. Só que, do mesmo exemplo que eu fiz lá no início, vocês têm que entender agora. Essa é uma questão clássica que cai em prova quando envolve matemática. Eles gostam muito dessa ideia. Então, o que eu vou fazer? Eu vou te ensinar a SES Gran Rio e depois nós vamos pegar essa ideia e aplicar na FCC. Essa vai ser a jogada, ok? Então, acompanha comigo. Mesmo que você diga, não, mas eu não quero entender a FCC. Entenda, isso você vai por mim. Isso aqui é importante. Eu estou subindo degraus. Eu estou te dando digamos assim, uma escada para você chegar na FCC. E a escada agora vai ser a SES Gran Rio, ok? Vamos lá. Então, olha só. Em uma escola, os agentes de cozinha preparam certa quantidade de suco para o lanche dos alunos, tá? Ó. Aí ele fala, os alunos do turno da manhã, então vamos colher os dados, consumiram 1/3 dessa quantidade, ok?
enquanto os do turno da tarde consumiram 2/3 do restante, ó. É isso que eu quero que vocês se preocupem aqui, ó. Do que sobrou, ó. 2/3 do que sobrou, tá? Essa jogada aqui é importante, tá? É muito importante, ok? Então, olha só. Obrigado aí, Vladimir, obrigado aí pelo elogio. Vamos lá. Então, agora ele falou, se ainda restaram 4 litros, tá? 4 litros de suco, qual a quantidade de suco preparado nesse dia? Ó, então, olha só. Manhã foi 1/3. À tarde é 2/3 do que sobrou. Assim, botar do que sobrou, tá? Do que sobrou. Agora eu te pergunto, quanto que sobrou? Quanto que é esse que sobrou? É 2/3 do que sobrou. Ó, aí, para eu olhar o que sobrou, eu tenho que olhar o que gastou. Não gastou 1/3? Quanto que sobrou? 2/3. Por quê? É o que falta para dar o de baixo, tá? É o que falta sempre para dar o de baixo. Sempre o que falta para dar o de baixo. Então, olha só. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. Aí, olha só. Restaram 4 litros. Você está vendo que eu tenho um inteiro, uma fração e uma fração. O que eu tenho que fazer, ó? O que eu tenho que fazer aqui? Olha só. Eu tenho que fazer... Sempre eu vou somar esses dois para descobrir quanto que ele já gastou em fração. Então, por exemplo, 1/3 mais 4/9. Então, olha só, eu vou tirar um MMC de 3 e 9. Primeira coisa, para a gente tirar o MMC, se o menor divide o maior, o MMC vai ser sempre o maior. Certo? Tá? O MMC vai ser maior. 3 divide o 9? Divide. Então, a resposta é 9. Ok? 9 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 1, 3. 9 dividido por 9 dá 1. 1 vezes 4, 4. 7 nonos. Ok? Então, olha só. Esse passo a passo, olha só. Agora vai ser tipo... Eu quero que vocês entendam esse passo a passo. Assim, quando as pessoas entendem que esse passo a passo é importante, vocês vão entender como é que a gente vai... Quando a gente chegar daqui a pouquinho na FCC, vocês vão entender como isso aqui foi importante. A jogada é a mesma, seja da Sesgran Rio, seja de qualquer outra banca. A jogada é a mesma. Ok? Então, assim, eu quero que vocês entendam o passo a passo. É como se fosse uma receita de bolo. Sigam essa receita de bolo, vocês vão ver como ela vai te ajudar. Ok? Então, vamos lá. Ó. Então, olha só. Eu vou recapitular só até aqui, tá? Ele falou que de manhã era 1/3. À tarde, 2/3 da quantidade que sobrou. Para eu descobrir quem sobrou, eu vou ter que olhar lá para cima. Quanto que gastou de manhã? 2/3. Quanto falta para dar o 3? 2. Então, quer dizer que sobrou 2/3. Isso aqui é o que sobrou. Tá? Ah, professor, você está dizendo que lá em cima, se lá em cima fosse 1/4, embaixo seria 3/4. É o que falta para dar embaixo. Tá? Sempre vai ser isso. Multiplicação, 2 vezes 2, 4, 3 vezes 3, 9. Então, eu tenho fração, fração e inteiro, ó, um número inteiro, ok? Aí, olha só. Agora, o que eu vou fazer? Eu sempre vou somar esses dois aqui, porque eu vou descobrir em fração o que eu já tenho. Então, eu vou somar 1/3 mais 4/9. Qual é o MMC de 3 e 9? Tá? Qual é o MMC de 3 e 9? 9, porque o menor divide o maior. 3 divide 9 é 9. 9 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 1, 3. 9 dividido por 9 dá 1. 1 vezes 4, 4. Isso aqui é 7 nonos. Então, até aqui, tá ok para vocês? Até aqui, tá ok? Ó, então, eu descobri, isso aqui é o que ele tomou até agora, tá? Ok? É o que gastou, vou botar assim, o que gastou até agora. Gastou até agora, ok? Então, olha só, isso aqui é o que gastou. Gente, se ele gastou isso aqui, eu te pergunto, quanto que sobrou em fração? É a mesma jogada daqui. Quanto que falta para dar um 9?
Faltam 2 nonos. Ok? Então, olha só. Peraí, mas você está dizendo para mim que 4 litros foi o que restou. Mas restou 2 nonos também. Acabei de descobrir a infração. Agora, a gente cai nesse cálculo aqui, ó. 4, o litros que ele diz, é igual a 2 nonos. Ok? Aí eu te pergunto, olha só. Como é que eu faço essa conta aqui, ó? Para eu descobrir sempre o total, como é que eu posso fazer direto, ó? 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 9, 18. Pronto, acabou. É isso. Ok? Obrigado aí. Teve uma pessoa aí. Obrigado aí, pessoal de Fortaleza. Eu vi aí, passou aqui, subiu a tela. Mas obrigado aí, pessoal de Fortaleza, de São Paulo, do Brasil aqui. Tem várias pessoas aqui. Muito obrigado aí por estarem aí, pela participação aqui no nosso aulão. Ok? Obrigado aí, Fortaleza, Bahia, São Paulo, Brasília também. Muitos alunos meus de Brasília estão aí. Muito obrigado vocês aí estarem sempre presentes nas minhas aulas. Ok? Vamos lá, retomar? Ok? Ó. E agora, vocês viram aí? Total 18. Quer dizer, professor, então olha só. Se eu tivesse aqui, ó. Se eu tivesse aqui, ó. 18 igual vou botar 18 não, vou botar 180. 180 igual a 9 onzeavos. Digamos que, por exemplo, que eu tenho essa conta aqui, ó, tá? Gente, olha só, eu vou seguir na medida da aula. Eu não vou acelerar, nem eu vou tentar fazer no ritmo que eu acho ideal. Eu não vou correr na aula, não. Eu tô no ritmo que eu acho o ideal, tá ok? Vou devagar. Olha só. O que eu faço aqui? Ó? 18 dividido por 9 dá quanto? 20. Se eu quiser saber o total, 2 vezes 11, 22, com 0 do lado, 220. Total é 220. Então aqui, ó, ele quer saber o total de suco. 18, que a gente acabou de descobrir aqui, certo? Isso aqui foi só um exemplo de cálculo, ok? Obrigado aí, Juliane. Obrigado aí. Eu vou seguir o barco no momento exato. Não vou acelerar. Ó, a intenção aqui, ó, só um minutinho. Volta aqui a tela para mim. Oi, volta aqui a tela. A minha intenção não é quantidade de questões, é qualidade. Então, assim, eu não estou preocupado em quantidade de questões. Embora algumas pessoas, não, mas é porque eu quero fazer 100 mil questões de concurso. Então, eu não sou o ideal. O ideal é você saber fazer menos, mas saber bem feito. Eu sempre bato nessa tecla de saber menos, saber bem feito. E tanto isso está certo que o pessoal lá de São Paulo hoje me dá razão do que eu falei. Que quem fez o que eu falei acabou quase gabaritando ou gabaritando até a prova de São Paulo. Então, assim, não é quantidade de questões que vai te fazer passar, é qualidade. Eu vou fazer devagar, vou fazer o tempo público aqui do Brasil inteiro. E eu não posso tentar seguir rápido para prejudicar alguns. Eu tenho que fazer uma média. E é isso que eu tento fazer com vocês. Ok? Então vamos lá. Agora vamos ver a FCC, tá? Então, mas lembra que primeira coisa, eu quero que vocês entendam essa jogada. Tá? Essa jogada aqui, ó, vai ser muito baseado em cima da 6 Gran Rio. O passo a passo vai ser sempre o mesmo. Lembra que eu somei, depois eu descobri quanto falta para dar o 9, aí eu igualei esses dois, aí eu caí nessa conta. Simplifiquei, 2 vezes 9, 18, pronto, acabou, é só isso. Vamos ver agora, Fundação Carlos Chagas, TRT, Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, 2017, bem recente. Do seu salário líquido, Raimundo separa 1/3 para pagar os gastos com moradia. Moradia, 1/3. Para a alimentação, Raimundo separa 2/5, ó, alimentação, 2/5 do restante. Olha aqui, ó, 2/5 do restante do dinheiro. Então, a primeira coisa, eu tenho que descobrir quanto é o restante. Olha aqui como a jogada é a mesma. 2/5 de... Quanto é o restante? Quanto falta para dar embaixo? 2. 2/3. Então, quer dizer que até agora eu tenho 2 vezes 2, 4. 3 vezes 5, 15. 4 quinzeavos. Certo?
Aí depois, exatamente 1/3 do que restou, opa, ainda tem que calcular 1/3 do que restou. Eu só tenho até agora essa conta e essa conta. Mas eu não sei quanto que restou ainda. Aí ele falou, exatamente 1/3 do que restou após os gastos com moradia e alimentação, Raimundo deposita em uma conta de investimento que nesse mês recebeu como depósito R$ 780. Então o depósito foi R$ 780, certo? Aí ele fala, nesse mês a quantia de salário de Raimundo separou a quantia. Olha como é a mesma jogada da outra. Fração, fração, inteiro. Olha aqui, ó. Fração, fração, inteiro. É a mesma jogada. Então, o que eu tenho que fazer? O que eu fazia? Eu não somava? Então, vamos somar. 1/3 mais 4/15. Ok? O que eu faço agora? Qual é o MMC de 3 e 15? 15, certo? Ok? Aí, olha só, ó. Por que eu sei que é o 15? Tá? Por que eu sei que é o 15? Olha só. O 3 divide o 15? Divide. Então é 15, o MMC. Ah, professor, e se eu quiser fazer daquele jeito assim? Pode. 3 dá 5, você vai chegar à mesma resposta. 15, MMC. 15 dividido por 3 dá quanto? 5. 5 vezes 1, 5. 15 dividido por 15 dá 1. Ok? 1 vezes 4, 4. Isso aqui é 9/15. Ok? 9/15. Aí, olha só. Isso aqui, lembre-se, olha só como é a mesma jogada da anterior. Eu descobri uma fração. Aí, o que eu fiz? Ó? Eu fiz uma seta aqui, descobrindo o que sobrou. Quanto falta para dar o 9? 2. Então, vou fazer aqui, ó. Quanto que sobrou? Olha como é uma receita de bolo. Quanto falta para dar o 15? Quanto falta para dar o 15? 6/15. Ok? 6/15. E agora é só você fazer a conta aí, olha só. Agora você vai fazer, ó. Esse 780, ó, é igual a 6/15. Tá? O 780 é igual a 6/15. Então, você vai descobrir, ó, 780 é igual a 6/15. Ok? Agora, o que eu falei para vocês? Dividir esse por esse. Se você dividir esse por esse, dá 130. Agora é só fazer vezes 15. Vezes 15, 1.900. Ó, eu não vou deixar indicado. O total seria o quê? Total é 130 vezes 15. Eu não vou multiplicar, eu vou deixar assim, tá? Por que eu vou deixar? Porque vamos ver o que ele está querendo saber. Nesse mês, a quantia do salário de Raimundo separou para moradia e alimentação. Tá? Moradia e alimentação, concorda que são esses dois aqui? Ou seja, quanto que ele separou? 9/15. Somadas foi igual a... Então, ele, olha só, o que ele quer que você descubra? 9/15 de 130 vezes 15. Ok? De 130 vezes 15, não tem esse zero. Ó, ele quer com moradia, ele falou para mim, ó, o que é com moradia e alimentação. Moradia e alimentação são esses dois. E esses dois eu já descobri que dá 9/15. Então, 9/15 de isso aqui. Olha aqui, ó, 15, vai embora com 15, porque o D é multiplicação, certo? Então, isso aqui, na verdade, é isso aqui, ó, 9/15 vezes 130 vezes 15. Ok? Agora, o que eu posso fazer? Eu posso cortar 15 com 15. Agora, é só fazer 9 vezes 130. 9. Espera aí, vamos voltar aqui. Vamos lá. Olha só, 9/15 é 780. Tá? O total deu 780, tá? 780 dividido por 6. 780 dividido por 6. O que deu lá?
780 dividido por 6 dá 130. Então, o total vai ser 130 vezes o 15. Ok? Agora, olha só. O que ele quer que eu saiba? Ele falou para mim, ele quer nesse mês a quantia que Raimundo separou para moradia e alimentação. Moradia e alimentação. Olha só. Espera aí, só um minutinho. Vamos lá, só recapitulando aqui, ó. Moradia, 1/3, tá? O que ele falou? 1/3, moradia. Aí depois ele falou separa 2/5 do restante do dinheiro. 2/5 do restante. Qual o restante? 2/3. Então vai ficar 4/15. Perfeito. Aí ele fala o seguinte, exatamente 1/3. Faltou esse dado aqui, ó. 1/3 do que restou, exatamente 1/3 faltou aqui. Pera aí, gente, tem um erro aqui, faltou esse dado aqui, ó. Tá? Gente, aulão ao vivo é isso mesmo, olha só, faltou esse dado aqui, tá? Mas tudo bem, vamos lá, a gente refaz rapidamente, a gente faz aqui, tá? Aulão ao vivo é isso mesmo, ó. Vamos lá, a gente vai refazer aqui rapidamente. Então, vamos lá, vamos refazer aqui, tá faltando um dado ali, eu tinha pulado um dado, tá? Então, vamos lá. Então, olha só, o que ele falou para mim, ó? Exatamente 1/3 do que restou após os gastos com moradia. Então, primeiro, olha só, ele depositou, tá? Depositou 1/3 do que restou, tá? Faltou esse dado aqui. Primeira coisa, então ele quer que eu saiba, primeira coisa, quanto que restou. Aí sim, eu somei aqui, tá certinho, tá ok? Quanto que restou? Olha só, aqui, quanto que eu tenho até agora de moradia e alimentação? Moradia e alimentação, eu somei, deu 9/15, certinho? Agora eu tenho que saber o que restou. Quanto que restou? Ó, restou quanto falta? 6/15. Ok? Então, esse restou aqui é 6/15. Ficou 1/3 vezes 6/15. Ok? Então, agora, ó, simplificando, dá 2/15. Ok? Então, recapitulando, porque eu tinha pulado esse dado aqui, ó. Ele falou para mim que 1/3 para pagar os gastos com moradia. Alimentação, Raimundo separa 2/5 do restante. Então, eu tinha que calcular 2/5 do restante. Veio para cá. Certinho? Aí, ó, 2/5 do restante veio para cá. Aí eu vejo quanto, se eu tenho 1/3, está faltando 2/3. Multipliquei. Deu isso. Só que quando ele falou aqui, ó, exatamente 1/3 do que restou, ele falou restou de novo, ó. Então tem que calcular quanto que restou. Eu vou somar, somei, tá aqui, e eu vou calcular o que restou. Restou foi isso. Então exatamente 1/3 do, ou seja, a multiplicação do que restou. Isso aqui, 2/15. Ok? Certinho até aí? Então, o que ele falou? Exatamente 2/3 do que restou. Aí ele deposita, aí ele fala, Raimundo deposita uma conta de investimento que nesse mês recebeu como depósito 780. Então, esse depósito, primeiro ele me falou em fração que é 2/15. Depois ele falou que isso aqui é 780. Então, ou seja, ele está dizendo que esta fração é igual ao número inteiro. Então, vamos lá. O número inteiro, só vou trocar a ordem aqui, igual a essa fração. Ok? E agora, como é que eu descubro quanto é o total? O total sempre eu posso fazer o seguinte, ó, 780 dividido por 2. Se eu dividir, basta dividir 780 por 2, que vocês vão encontrar, ó, esse por esse, 390. Então, vou botar 390 vezes 15. Por que eu vou deixar esse 15? Ó? Por que eu não vou multiplicar? Aí sim, o que ele quer que eu saiba? Vamos lá. Se ele quiser saber o total, tá, gente? Total é isso. Ponto. Agora, e se ele não quiser saber? Vamos lá. Nesse mês, a quantia do salário de Raimundo, que Raimundo separou para moradia e alimentação. Moradia e alimentação, olha, é isso tudo aqui, concordam? É o que você calculou, 9/15. Então, vamos lá. É 9/15, 9/15 de, tá?
De quanto? Disso aqui, ó, de 390 vezes 15. Ok? De 390 vezes 15. E agora, o que eu posso fazer? Só cortar o 15 com 15. Então, basta fazer 390 vezes 9. 390 vezes 9. Lembra que você pode trocar a ordem. Isso aqui me dá 3.510, tá? 3.510, 3.510, gabarito, letra D de dado. Ok? Então, olha só. Gente, assim, matemática é complicado porque a conta não tem muito para onde correr. Matemática, vocês viram aqui, ó. Algumas pessoas devem estar arrancando os cabelos aí do outro lado. Só que faz parte, é conta. Matemática, você tem que ter toda uma bagagem anterior. Então, raciocínio lógico são aquelas coisas mais rápidas. Você pode, com menos conteúdo, você pode acertar mais rápido. Agora, matemática não. E a FCC gosta dos dois. Ela gosta de colocar na prova dela questões de matemática e questões de raciocínio. Um bom estrategista, primeira coisa, ele mira aonde? Ele mira exatamente no raciocínio lógico, porque é ali onde ele ganha mais pontos mais rápido. E aí, o tempo restante, primeiro ele vai ganhar ponto nas outras questões, nas outras disciplinas. E aí sim, depois ele vai lá e captura questões de matemática. Matemática é uma questão que exige tempo. E você vê aqui, ó, uma coisinha que você pulou, você erra o caminho. Então, é importante fazer o resumo. É importante, ok? Eu aqui, ó, aquele detalhezinho ali que eu errei, vocês viram que você erra o seu raciocínio. Mas vocês viram que o passo a passo é o mesmo do anterior. O passo a passo que a gente seguiu é a mesma linha. É isso que eu quero que vocês entendam. Na prova, eles têm uma linha de raciocínio. Vocês podem ver, só que a FCC, vocês viram que ela deu um passo além da Sesgran-Rio. Ela queria que você entendesse a Sesgran-Rio, mas também desse um passo além. Então, vocês viram que ela sobrou 2 vezes. Mas qual é a lógica? A mesma da Sesgran-Rio, não muda. Então, isso que vocês têm que ter como diferencial, é entender quem que elas copiam. Elas copiam sempre alguém, elas estão de olho em alguém. Então, você tem que capturar a linha de raciocínio. Pode ver essa questão aqui, 2017. Caiu na prova 2017, agora TRT, Tribunal Regional do Trabalho, da 11ª região. Ok? Então, é claro que, assim, é bom sempre vocês fazerem resumo. Façam sempre resumo dos dados. Isso é importante para você. Ok? Então, vamos lá, que eu vou recapitular aqui rapidamente, passar rapidamente nessa questão. Ele me deu que Raimundo separa 1/3 para pagar os gastos com moradia, 1/3. Depois ele falou que Raimundo gasta 2/5 do restante com dinheiro. 2/5 do restante. Só que eu não sei quanto é esse restante. Eu olho aqui para cima. Se de manhã foi 1/3, está faltando quanto para dar o de baixo? 2. 2/3. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 5, 15. Aí pronto, eu tenho esta fração e esta fração. Só que quando eu continuo a leitura, ó, exatamente 1/3 do que restou. Então ele quer saber 1/3 do que restou. Então tem que descobrir quanto é esse restou aqui. Como é que eu descubro quanto é esse restou? Eu tenho que olhar lá para cima. Só que agora eu tenho 2 frações. Então eu vou somar. Somei. Somei e encontrei 9/15. Quanto falta para dar o 15? 6. Então isso aqui ficou 6/15. Certo? Então é 1/3 de 6/15. Corta, corta, 2/15. Mas ele também disse que esse valor aqui, ó, em fração, ele disse que essa quantia vale 780. Então foi isso que eu fiz, ó. Eu igualei a 780. Aí você vai perguntar, professor, por que você trocou a ordem? Por que você botou o 780 aqui e o 2/5? Tanto faz. Pode inverter a ordem, não tem problema nenhum. Simplifiquei esse com esse, dá 390, tá? 390 vezes 15, esse era o total. Se ele quiser saber o total, era só multiplicar 390 vezes 15. Por que eu não quis o total? Na Sesgran-Rio, ele queria o total. Só que nesse caso aqui, ele só queria moradia e alimentação. Moradia e alimentação, nós já descobrimos que era 9/15. Então, é só fazer 9/15 vezes o total. Isso aqui é o total. Ok? Corta, corta, é 9 vezes 390, 3.510. Gente, olha só. A gente, mais para o final da aula,
eu vou tentar fazer o maior número de questões aqui, e mais no final da aula eu vou deixar para tirar dúvidas de vocês, tá? Então, as dúvidas que vocês tiverem, por enquanto eu não acompanhei o chat, mas quem tiver dúvida, vocês podem colocar que, na hora que eu falar, gente, pode colocar as dúvidas, vocês podem colocar que eu vou estar olhando também o chat. Por enquanto, não, porque senão aí eu não vou olhar o chat agora, senão eu não vou conseguir acompanhar aqui a aula, tá? Mas eu vou tirar dúvidas de vocês. Eu já planejei a aula hoje para que eu possa ter mais tempo para tirar as dúvidas de vocês, tá? Então a gente vai ter mais tempo para tirar dúvidas dessa vez, ok? Vamos lá. Agora sim, vamos ver. Então nós vimos um pouquinho de matemática. Olha só, matemática como dá trabalho. Matemática dá trabalho. Agora vamos pular um pouquinho para equivalência, tá? Será que equivalência cai na prova da FCC? Olha aqui, FCC, TRT, Tribunal Regional do Trabalho, 2016. Ela cobra também. E na equivalência, olha só, existem dois casos de equivalência. Ele vai te pedir a palavra equivalência, tá? Existem dois casos. Ou ele vai te pedir para voltar negando, tá? Ou ele vai te pedir para voltar negando essa frase aqui, ó. Então, por exemplo, uma frase condicional. Ele pode te pedir para voltar negando. Ou essa frase vai ter que ter um ou, uma equivalência de uma condicional. E o que é ter o ou? Ele vai ter que fazer o que com a primeira frase? Negar. Ele vai ter que fazer o que com a segunda? Manter. Deixa eu dar um exemplo aqui com uma frase. Se eu colocasse assim, ó, se chove, o dia não é chuvoso. Não precisa ter lógica nenhuma a frase, tá? Ah, não chove, quer dizer que o dia não é chuvoso. Que lógica tem essa frase? A gente não analisa raciocínio lógico assim, ok? Então vamos lá. Se ele te pedir uma equivalência, olha só, primeira coisa que você vai olhar, nos gabaritos tem o se? Se tiver o se nas opções, você vai ter que voltar negando, tá? E o que é voltar negando? De trás para frente. O que está falando aqui? Que o dia não é chuvoso. Qual é a negação de o dia não é chuvoso? Dia é chuvoso. Certo? Aqui está falando que chove. O que eu vou falar? Não chove. Ok? Então, olha só. Isso aqui é uma resposta. Se tiver isso aqui na prova, pode marcar que está certo. Agora, qual é o outro caso de equivalência desse caso aqui também? Ele também pode fazer o seguinte, ó. Se não tiver essa, pode ser que tenha o ou. E se tiver o ou, o que ele vai ter que fazer com a primeira frase? Ó, a primeira frase é antes da vírgula, tá? O que ele vai ter que fazer com a primeira? Negar. Qual é a negação de chove? Vai ficar? Não chove. Aqui, o que eu faço com a segunda frase? Ó? Quando eu coloco B e B, o que eu estou dizendo? Não mexe na segunda, mantém a segunda. O dia não é chuvoso, vai ficar o dia não é chuvoso. Certo? Então, esse aqui é um outro caso. Aí você fala, professor, mas como é que eu vou saber se é esse caso ou se é esse caso? Você vai ter que ver na prova. Você vai ter que testar. Como assim? Vamos ver essa questão aqui da FCC. Ó, do ponto de vista lógico, a proposição, olha aqui uma condicional, é equivalente a. Ele quer uma equivalência. Olha aqui. Tá vendo que aqui tem se? Ó, tem se, tem se, tem se. Pode ser uma dessas três. Eu já sei que pode ser uma delas, por enquanto. Agora, também tem o ou. Pode ser essa? Também pode. E essa aqui tem o e. Pode ser essa? De jeito nenhum. Não, e não. Ou vai ter ou vai ter o se. Se tiver o se, ele vai ter que voltar negando. Como é que você voltaria negando? Ó, se tem OAB, então é advogado. Como é que você faria a equivalência? Antes de testar, faça você. Se não é advogado, concordam? Aqui está dizendo que tem OAB. O que eu vou falar? Não tem OAB. Então, vamos lá. Olha a letra C. Se não é advogado, então não tem a OAB. Pronto. Letra C. Pronto, acabou. É só isso. Ok? Por que não é a letra A? Letra A, quando ele usar o ou, ele vai ter que negar a primeira. A primeira está dizendo que tem OAB. O que eu vou falar? Se que não
tem OAB. Ele não disse não tem, então já descarta. Ok? Então aqui o gabarito é a letra C de casa. Ok? Então, agora, isso aqui, ó, para vocês verem, ó, caiu na prova da FCC, Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, 2016. Agora eu te pergunto, e nessa prova aqui? 2016 também. Se a gasolina acabou ou apareceu um defeito, então o motor apagou. Uma afirmação equivalente a esta é. E aí? Como é que vocês fariam? Olha aí, como é que vocês fariam? Se a gasolina acabou ou apareceu um defeito, então o motor apagou. Uma afirmação equivalente a esta. Se ele quer uma equivalência, olha só, aqui tem o se, tá vendo? Pode ser que seja o primeiro caso. Antes de você olhar, tenta você fazer, ó, se a gasolina acabou, ou, aliás, nem precisa escrever não, porque olha só, aqui, o que está depois da vírgula? O que está dizendo depois da vírgula? Que o motor apagou. Então, se você tem que voltar negando, você faria o quê? Se o motor não apagou. Ó, aqui está dizendo que não apagou, aqui está dizendo que apagou. Pronto, sai fora. Isso aqui não é. Porque tem que ser não apagou. Até aqui está certo. Ok? Aí vai ter que voltar negando todo mundo. Volta negando todo mundo. Então, ó, aqui está dizendo que apareceu um defeito. O que eu vou falar? Não apareceu um defeito. Perfeito. Qual a negação do ou? E. Perfeito. A gasolina acabou. O que eu vou falar? A gasolina não acabou. Pronto, a letra E. Pronto, acabou, é só isso. Ok? Ok? Letra E. Tá ok? Quando a gente chegar na 10ª questão, tá? Quando a gente chegar na 10ª questão, eu vou dar uma paradinha para tirar algumas dúvidas de vocês que vocês tiverem no chat, tá bom? Na 10ª questão eu dou uma parada, aí vocês podem começar, a partir da 9ª questão, vocês já começam a colocar as dúvidas de vocês, que eu vou dar uma parada e vou tentar equilibrar assim, para não jogar tudo para o final da aula. A gente vai tentar fazer essa jogada, ok? Então vamos lá. Aí olha só, ó. Olha aqui, Fundação Carlos Chagas, TST, Tribunal Superior do Trabalho 2012, ok? Tá? A seguradora Sossego veiculou uma propaganda cujo slogan era: sempre que o cliente precisar, então terá sossego. Você está vendo que aqui não está escrito então, concorda? Mas será que eu posso encaixar o então? Olha só, sempre que o cliente precisar, então, eu consigo encaixar o então? O que vocês acham? Terá sossego? Sim, se eu consigo encaixar o então, é porque esse sempre está com ideia de se. Então, o que está dizendo, na verdade, essa frase? Se o cliente precisar, então terá sossego ao seu lado. É isso que está dizendo. Ok? É isso que está dizendo. Então, olha só. Aí vamos lá. Considerando que o slogan seja verdadeiro, conclui-se necessariamente que se o cliente, ó, aqui, concorda que ele só disse que essa frase é verdadeira, mas não te pediu mais nada. Quando ele não te pedir mais nada, é porque ele está dizendo que a frase é porque ele está te pedindo uma equivalência. Ó, acabou de pedir na prova do TST 2012, tá? Então, quem diz que não cai equivalência no TST, olha aí, se deu mal. Cai sim, tá? Equivalência, só que a forma como eles cobram é um pouquinho diferente. Olha só. Eles queriam que eu interpretasse que esta frase tem o sim então. E agora ele quer uma equivalência. Então, vamos lá. Se o cliente... Vamos lá. Como é que você voltaria negando aqui? Se o sossego não está ao seu lado, concorda? Não tiver sossego ao seu lado, então o cliente não precisa. É um negócio assim, tá? Então, olha só. Raciocínio lógico. Ó, raciocínio lógico é muito ideia. Raciocínio lógico é ideia. Não tentem fazer literalmente. Raciocínio lógico não é português. Português a gente tenta pegar detalhe, vírgula, ponto. A gente não pode fazer isso aqui. Aqui, raciocínio lógico é sempre a ideia. Você tem que capturar a ideia. É isso que vai fazer você construir seu diferencial. Ok? Então vamos ver nessa questão aqui, olha só. Vamos lá?
O que ele falou aqui, ó? Como é que você faria essa questão? Você faria o quê? Se o sossego, ó, se, você não voltaria negando? Aqui está dizendo que o sossego ao seu lado. O que você faria? Sossego não ao seu lado. Então, ó, não tiver sossego ao seu lado, aqui está falando que o cliente precisa. O que você vai falar? Então não precisou. Pronto, letra C. Acabou. Ok? Ok? Já podem começar a colocar algumas dúvidas aí, tá? Olha só, tem gente aí citando a Câmara Legislativa do Distrito Federal. Falando o seguinte, na CLDF não vai cair equivalência. Quem disse? Edital já saiu? Não. Não, mas no edital anterior não caiu. Quem disse que nesse não vai cair? Primeira coisa, primeira pergunta que eu te faço. Quem fez a última prova da Câmara Legislativa? Foi a FCC? Não. Então não é assim que a gente pensa. Não é assim que se estuda. Toma cuidado, a gente tem que conhecer o nosso examinador, o nosso inimigo. E o inimigo aqui agora é a FCC. A FCC gosta de equivalência? Gosta. Ela vai pegar a Câmara Legislativa? Provavelmente vai. E se pegar a Câmara Legislativa, ela pode cobrar? Claro que pode. Edital não saiu. Edital não saiu. Uma coisa é você estudar para o CESP. Outra coisa é você estudar para a Câmara Legislativa, para a FCC. Outra coisa é estudar para a ESAF. São bancas diferentes, pensamentos diferentes. Toma cuidado quem está mirando no último edital baseado no CESP. Toma muito cuidado, não é assim. Você tem que ter visão, é importante, tem coisas ali que só o CESP gosta. A FCC não gosta. Então você acha que ela vai cobrar? Não vai. Toma cuidado com esse pensamento aí. Alerta aí, tá bom? Vamos lá? Então, vocês podem começar a jogar, que eu vou tentar capturar algumas ideias enquanto eu vou dando aula aqui para vocês. Ok? Pra gente fazer uma dinâmica diferente do tradicional. Ok? Mas pode ir pra tela? Vamos lá. Então, vai lá. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode colocar, tá bom? Então, vamos seguir mais um pouquinho. Ó. Sequências. E essas questões aqui de sequência? Vocês já viram aqui, ó, tá? Marina Kátia, isso aqui caiu na TRT, Tribunal Regional do Trabalho, 2016, tá? Ó, então vamos lá, vamos ver essa questão aqui, ó. Marina, Kátia, Carolina e Joana se sentam em uma mesa hexagonal de 6 assentos, conforme indica a figura abaixo, ok? Sabe-se que Carolina, tem gente perguntando, na última questão sim, eu voltei negando, equivalência só se aplica na condicional. Existe também a equivalência do ou, tá? Existe a do ou e da condicional, tá? Mas a do ou eu falei em algum aulão ao vivo. Esse hoje eu não vou falar do ou. No caso de matéria de raciocínio lógico, é toda a tabela de conectivos lógicos? Não, eu não ensino por aí, tá? Ranks, eu não ensino dessa forma aí, não. É uma forma, eu vou para um outro caminho, ok? Onde, Érica está perguntando, quero comprar suas aulas, onde eu posso adquirir? No Gran Curso Online. Gran Curso Online a gente tem o curso, ok? Equivalência serve para quais situações além da condicional? No caso do ou. Então, aconselho vocês a olharem, tem, assim, gente, assim, todos os meus aulões ao vivo, pode voltar para mim? Todos os meus aulões ao vivo, eu sempre, assim, uma informação eu dou em um aulão, a outra eu vou dar em outra, a outra eu vou dar em outro, eu vou costurando ideias. De forma que esse aulão isolado, ele não vai suprir tudo, você precisa olhar os outros aulões. São união de informações. Então, por exemplo, aqui eu só falei de um caso de equivalência, mas tem um segundo? Tem. E aí tá onde? Tá nos outros aulões. Vocês vão ter que procurar, tá no YouTube, ok? Quem quiser, quem quiser me adicionar no Facebook, Luiz Teles 3, tá? Quem quiser me adicionar no Instagram, Luiz Teles DF, tá? Também tem meu canal do YouTube e também tem só jogar aí no YouTube, jogar meu nome, vocês vão encontrar vários alunos que eu gravei aqui pelo Gran Curso Online, ok? É bom vocês olharem todos. Mas a minha banca não é aquela.
mas vai por mim. Uma banca complementa a outra. Isso aqui é um quebra-cabeça. Uma peça que uma banca não deu, a outra vem e te dá essa peça para você entender o conjunto da ideia. Ok? Então vamos lá. Vamos ver essa questão aqui rapidamente. Ó. Daqui a pouquinho eu acompanho de novo, tá? O bate-papo. Olha só. Marina. Aí tem essa. Sabe aqui, ó. Sabe-se que Carolina senta imediatamente à direita de Marina. Como ele não falou onde a Marina sentou, eu vou colocar a Marina aqui, ó. Sabe-se que Carolina senta-se imediatamente à direita de Marina. Então Marina está aqui, a Carolina se senta aqui, certo? Imediatamente à direita. Imagina a Marina sentando aqui, olhando para cá, ela vai sentar à direita. E em frente a Kátia. Então, ó, sabe-se que Carolina se senta à direita de Marina e em frente a Kátia. Então, quer dizer que a Kátia se senta na frente, certo? E que Joana não se senta na frente de um lugar vazio. Se a Joana, ele está dizendo que a Joana não se senta aqui, porque se ele senta aqui, vai estar na frente de um lugar vazio. Nem se senta aqui, porque aqui vai estar na frente de um lugar vazio. Aí ele fala, dessa forma é correto. Aí, ó. Então, se a Joana não senta nem aqui, é porque a Joana se senta aqui. Aí ele pergunta, então nesse caso, o que eu posso concluir? Que Joana se senta imediatamente ao lado de Kátia. Pronto, letra B de bola. Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região 2016. Tá? Ok? Gente, olha só, quando vocês me pedirem, quando vocês comentarem uma coisa no bate-papo, é porque assim, eu não posso também, porque eu não consigo ler uma questão e ler o bate-papo, eu não consigo fazer duas coisas. Então, na hora que eu for ler o bate-papo, eu vou falar para vocês, gente, eu vou ler o bate-papo, aí vocês podem colocar, que aí eu vou responder. O que eu não estiver respondendo é porque eu não estou lendo o bate-papo, eu estou acompanhando aqui a questão, senão eu vou acabar me confundindo, tá? Então, na hora que eu for ler o bate-papo, eu vou dizer, gente, eu vou ler agora o bate-papo. Tá bom? Porque caso contrário, não é que eu não queira responder, não. É porque eu não vi realmente, eu não vi. Tá? Mas aí, se vocês quiserem falar comigo, como eu falei, tem o Facebook, Luiz Teles 3, tem o Instagram, Luiz Teles DF. Vocês podem falar comigo que eu mesmo respondo vocês lá. Ok? Então, vamos lá. Então, aqui vocês viram uma questão TRT da 20ª Região, letra B de bola. Ok? Vamos ver agora. Agora vamos tentar entender essa questão aqui, ó. Ó. Funiversa, analista. Vamos tentar entender essa questão. Antônio, Bernardo e Carlos são 3 colegas de trabalho casados com profissões diferentes. Um deles é advogado, um é contador, outro é médico. Então vamos lá. Antônio, Bernardo e Carlos são 3 colegas de trabalho casados com profissões diferentes. Um deles é advogado, um deles é contador, outro é médico. Eu tenho que procurar sempre um pontapé, uma afirmação dele. Aí ele fala, um deles é casado com Daniela, um é casado com Elza, o outro é casado com Frida. Sabe que esse Bernardo é advogado, então embaixo de Bernardo eu vou colocar advogado. Carlos é casado com Frida. Se Carlos é casado com Frida, eu não vou colocar Frida aqui. Por quê? Eu já defini que a primeira linha vai ser a profissão, então vou botar Frida aqui. Tá? E que Daniela é casada com contador. Gente, se a Daniela é casada com contador, a Daniela pode ser casada com Carlos? Não, porque ele já está casado. Pode ser casada com o Bernardo? Não, porque ele é advogado. E a Daniela vai ter que ser casada com Antônio. Daniela. E automaticamente eu já descobri que ele é contador. Ok? Então, contador, advogado, são 3 profissões. Contador, advogado, o outro é médico. Daniela, Frida e Elza. Pronto, acabou. É só isso. Por que eu trouxe essa questão da Funiversa? Porque vocês vão entender que ela vai te dar a linha de raciocínio para a gente chegar na FCC. Eu não trouxe aleatória essa questão, certo? Então vamos lá. O que eu já sei? Que Bernardo é casado com Elza e que Carlos é médico. Ó, a letra E. Bernardo é casado com Elza e Carlos é médico. Tá? Ok? Letra E. Ok? Aí vamos ver essa questão aqui, ó. Agora vocês vão entender por que eu trouxe aquela questão. Olha só. Ó. FCC, Fundação Carlos Chagas, TRT da 11ª, 2017. Tá? Alexandre, então vamos lá. Alexandre, Breno, Cleide e Débora saíram vestindo camisas do seu time de futebol.
Sabe-se que cada pessoa torce por um time diferente e que os times são Flamengo, Corinthians, São Paulo e Vasco. Não necessariamente nesta ordem. Cleide é corintiana, então embaixo da Cleide eu vou colocar Corinthians. Breno não... Cleide é corintiana. Breno não torce pelo Flamengo nem pelo São Paulo. Até aqui eu não sei nada. Débora é São Paulina. Débora, São Paulina. Agora ele fala, ó, o Breno não torce pelo Flamengo e nem pelo São Paulo. Pelo São Paulo eu já sei que não torce. Se o Breno não torce pelo São Paulo e não torce pelo Flamengo, quem torce pelo Flamengo? A primeira pessoa, o Alexandre. Automaticamente, segundo vai ser o Vasco. Aí o que ele pede? Conclui-se que Alexandre e Breno, respectivamente, torcem para Flamengo e Vasco. Flamengo e Vasco, letra D de dado. Fundação Carlos Chagas, Tribunal Regional do Trabalho, 11ª Região, 2017. Para vocês verem como essa ideia aqui, ela é muito parecida com essa daqui. Ok? Tem gente perguntando aí até que horas vai de duração. A gente deve ir até umas 10 horas, tá? Vai rondar 10 horas, tá? Talvez um pouquinho antes, terminar. A gente vai ver mais ou menos mais 10 horas a gente termina. Ok? Então vocês viram aí, letra D, que Fundação Carlos Chagas, TRT da 11ª Região. Ok? Vamos ver agora de negação. Ó, primeira coisa. Se pedir para você negar uma frase ligada pelo E, sempre eu vou trocar o E pelo OU. E eu vou negar as duas frases, certo? Se pedir para você negar uma frase ligada pelo OU, sempre eu vou trocar o OU pelo E. E vou negar as duas frases. Tá? Agora, se pedir para você negar o sim, então, negação, ó, do se A, então B, como é que eu vou fazer? Mantenha a primeira. Isso tudo aqui é negação, tá? Eu estou escrevendo assim porque eu já expliquei detalhadamente nos aulões anteriores, tá? Então, assim, para que a gente não perca muito tempo com a cada aulão eu falar a mesma coisa, então o que eu já falei em aulões passados, em aulões futuros eu vou pincelar, mas eu vou passar mais rápido, ok? Mas assim, quem quiser, não, por que a negação do E é o OU? Isso eu expliquei nos aulões. Aí você dá uma olhada lá, dá uma fuçada, você vai descobrir o porquê disso. Por que a negação de se então é mantém a primeira e nega a segunda? Tem lá. Tá? Porque assim, de forma que eu sempre ajudo a quem está acompanhando. Tem alunos meus aí que estão acompanhando desde o primeiro aulão aqui no Gran Curso Online. Eles estão sempre presentes aqui comigo. Sempre presente, e eu tenho que ajudar quem está sempre presente aqui, de forma que eu sempre vou dar informações novas para essas pessoas. Mas de forma que eu também não prejudique quem nunca viu. Quem nunca viu, tem disponível no YouTube, só dá uma olhadinha lá, vocês vão entender o porquê. Agora eu quero só que você saiba fazer direto. Como é que eu respondo? Ah, mas por quê? Porque a resposta está por lá, ok? Então vamos lá. Então olha só, para eu negar uma condicional, o que eu vou fazer? Mantém a primeira e nega a segunda, ok? E para eu negar o todo, eu tenho que furar a ideia. Ok? Gente, olha só, não é que eu quero obrigar vocês a assistirem aos aulões, não. Eu quero ajudar vocês. Eu quero ajudar, porque é muito mais fácil eu ficar falando sempre a mesma coisa. Eu não dar passos além. E eu estou querendo ajudar. Eu quero que vocês tenham mais oportunidade de ver mais questões, o maior número de questões possíveis. Claro que tem questões que eu não consigo trazer para um aulão. E aí essas questões é feita dentro do curso, no Gran Curso Online. Aí é o curso que eu ofereço dentro do online. Mas o que é possível trazer para aulão, eu trago. E quanto mais material vocês tiverem disponível, melhor para vocês. Eu estou querendo ajudar, mas infelizmente a gente quer ajudar e algumas pessoas reclamam, tá? Mas é assim, infelizmente, vai ter que assistir outros? Então assiste só esse, pronto, acabou. Você tem essa opção. Eu estou querendo dar ajuda de vocês, passar o maior número de informações, tá? Agora, naquilo que eu consigo. Quero deixar bem claro, nem tudo eu consigo
aqui no aulão. Tem coisas que está no curso que é aqui, que é vendido no Gran Curso Online. Que aí não, são cursos, porque eu tenho que ter toda uma preparação para você chegar a determinada questão. E essa preparação aí é feita dentro do curso. No curso a gente trabalha bem mais detalhado, bem mais passo a passo. Aqui são informações que eu jogo para que vocês tenham a oportunidade de sempre rever, se aprofundar e sempre ver várias formas diferentes de responder questões. Minha intenção aqui é ajudar vocês, não só minha. O Gran Curso Online também está aqui tentando ajudar vocês a conseguirem pontos importantes também. Ok? Então vamos lá. Para negar o todo, eu sempre vou furar a ideia, eu vou quebrar a ideia. Para eu negar o sim, então, eu sempre vou manter a primeira e negar a segunda, certo? Para eu negar o ou, eu vou trocar o ou pelo e negar as duas. Para eu negar o e, eu troco pelo ou e nego as duas. Então, basicamente é isso aqui que você tem que saber. Basicamente. Então, vamos responder aqui algumas questões. Fundação Carlos Chagas, Eletrobras 2016. A negação, olha aqui, negação. Corro bastante e não tomo chuva. Primeira coisa, qual é a negação do e? Ou. Então, olha só, se eu sei que a negação do e é ou, essa letra A tá e, já descarto. Essa letra B, tudo bem. Essa letra C, não tem nenhum conectivo, sai fora. A letra C, sai fora. A letra D, que sai fora, né? Ou seja, é esse ou esse. É um desses dois, porque a negação do e é ou. E o que eu faço com as duas frases? Eu nego. Aqui está dizendo que corro bastante. O que eu vou falar? Não corro bastante. Ok? Onde é que está dizendo que não corro bastante? Aqui, ó. Pronto, letra B, acabou. Aqui está dizendo que corro. Sai fora, letra B, acabou. Fundação Carlos Chagas, 2016, Eletrobras. Ok? Então, olha só. Agora, aí algumas pessoas podem perguntar, professor, por que aqui é tomo chuva? Qual é a negação de não tomo chuva? Não tomo chuva, negação. Não quer dizer sim, tomo chuva. Aí você pergunta, professor, por que ele trocou a ordem? Porque ele quis pegar. Ele quis pegar a multidão, mas eu preciso trocar essa ordem? Não. Eu posso trocar essa ordem? Posso. Ok? Ok? Eu posso trocar a ordem. Foi isso que ele fez. É como se eu falasse chove ou faz sol. É a mesma coisa de falar faz sol ou chove? Sim, é. Pronto, então posso trocar a ordem. Ok? Foi isso que ele fez ali. Letra B. Ok? Letra, ó. Questão 14. Fundação Carlos Chagas, Tribunal Regional do Trabalho, 11ª Região, 2017. Olha quem diz que não cai condicional na prova da FCC. Não, professor, só cai matemática. Olha só, a frase corresponde à negação lógica da afirmação. Negação, pronto. Então vamos lá, como é que eu nego uma condicional? Primeira coisa, para eu negar uma condicional, não pode ter o se. Tira o se, porque negar uma condicional, você vai ter sempre que tirar o se, tá? O que você vai ter que fazer com a primeira frase? Manter. Então vamos lá, onde é que está mantendo a primeira? Ó, se eu já sei que não pode ter o se, tá? Elimina essa. Já eliminei 3, só com isso. E o que ele tem que fazer com a primeira frase? Manter. O número de docinhos encomendados não foi suficiente. O número de docinhos encomendados não foi suficiente. E o que está dizendo aqui? Que foi eficiente. Pronto, elimina. Pronto, já eliminei a letra B. Acabou. É só isso. Ok? Ok? Então é só isso. Olha só, olha quantos minutos você demora. Negação do se, não pode ter outro se. Elimina. Certo? E o que você tem que fazer com a primeira frase? Manter. Mantive a primeira. O manter quer dizer a mesma coisa. Ó. Disse a mesma coisa. Pronto, já é a resposta. Acabou. Letra B de bola. Acabou. É só isso. Ok? Agora vamos ver essa questão aqui. Ó.
Fundação Carlos Chagas, e pode ver, ó, isso aqui, ó, 2017, tá? Tribunal Regional do Trabalho, 2017. Fundação Carlos Chagas, CEGEP, Maranhão, 2016. Se a conexão com a internet cai, então não há possibilidade de comunicação. Uma afirmação corresponde à negação. Vamos lá. Se é negação, primeira coisa, aqui tem se, não tem? Negação de uma condicional, primeira coisa que você tem que saber, negação de uma condicional não pode ter se. Tira o se, tira o se. Pronto, eu já descartei essas duas, tá? Ok? Aí, olha só, eu já sei que está entre a B, a C e a E. Como é que eu nego uma condicional? Mantenho a primeira. Então, ele vai ter que falar que a conexão com a internet cai. Onde é que está dizendo que a conexão com a internet cai? A conexão com a internet cai. Olha aqui. Aí, a letra B. Não há possibilidade de jeito nenhum. Ou a conexão com a internet? Não. Pronto. É mantenha a primeira. Pronto, a letra C. Acabou. Olha aí. Questão 15. Acabou. Era só isso. Ok? Ok? Vocês viram aí, então, letra C. Ok? Então, agora sim, se vocês tiverem alguma dúvida, podem colocar no chat, que aí a gente já está caminhando já para o finalzinho da aula e dá para tirar algumas dúvidas de vocês. Então, podem jogar lá, que eu vou tentar ler um pouquinho para vocês. 5 minutinhos para a gente ler e a gente responder as dúvidas de vocês. Ok? Então, joga lá. Pode ir para a tela. Andressa, está pedindo mais questões de equivalência? Dá uma olhada nos outros aulões, tem mais questões lá de equivalência, tá? Eu sempre faço, em todo aulão eu faço aulão de questão de equivalência. Quem sabe, Santos? Santos, quem sabe a gente vai aí, Priscila? A duração da aula vai até às 10, tá? Roberto que perguntou. Obrigado aí, obrigado Arliso, obrigado.Eixla, um abraço aí para você, tá bom? As minhas aulas são vendidas no Gran Curso Online, tá? Quem perguntou aí? Feira de Santana, um abraço aí para vocês. Espírito Santo, um abraço. São Paulo. Solange, obrigado aí. Macapá, obrigado. Obrigado aí, gente. A negação de todo nunca pode ser nenhum, tá, gente? Tá, gente? Nunca pode ser nenhum. Negação de todo. Obrigado aí, Júnior. Obrigado, Constantino. Obrigado. Ok? Obrigado, Rosângela. Um abraço aí, Anne. Um abraço aí, Goiânia, Brasília, Macapá. É que sobe muito rápido, gente. Sobe muito rápido os letreiros ali. Tá? Gente, a aula vai até às 10. Eu falei que eu ia parar um tempinho para acompanhar o chat, eu estou fazendo isso, ok? Então a gente vai ver mais questões, calma, a gente já está caminhando para o final. Mas assim, a gente está... quem quiser, tem os outros aulões ao vivo, vocês podem assistir lá, tem outras questões lá, vocês querem quantidade, tem lá. Minha aula nunca vai ser focada em quantidade. Minha aula é sempre focada em qualidade, tá? Eu sempre fiz isso. Engraçado que até teve um comentário ali também que eu li, dizendo assim, que não cai assim em prova. Bem, eu também ouvi esse comentário na prova da PM de São Paulo. Não cai assim não. Caiu. Teve gente que de 20 questões acertou 17 só com o aulão ao vivo que eu fiz. Só com o aulão. 1 hora de aula, a pessoa acertou 17 questões de 20. Teve gente no TJ de São Paulo, quando foi fazer aulão, teve gente também dizendo, não, mas não cai assim em prova.
Só com aluno ao vivo, teve gente que respondeu 8 das 10 questões de raciocínio lógico. Ou seja, sempre vai ter pessoas dizendo que não é, que não faz, não sei o que. Sempre vai ser, mas sempre vai ter pessoas pontuando. Sempre vai ter pessoas garantindo pontos importantes. Então, quando eu monto um aulão desse, dá muito mais trabalho elaborar esse material do que ficar aqui falando para vocês, explicando. Elaborar, porque eu seleciono questões meticulosamente. São questões muito bem pensadas. Assim, eu penso cada questão que eu vou colocar, cada ideia que eu quero te passar. É uma questão que um aulão desse eu demoro no mínimo 2 semanas para elaborar. Elaborar pensando todo dia na questão, todo dia no que eu vou fazer. Porque não é só chegar aqui e jogar qualquer coisa. Porque jogar qualquer coisa, aí acho que já tem muita gente que faz qualquer coisa. Eu não vou fazer isso. Então, aqui é tudo muito bem pensado, é tudo muito bem planejado. Engraçado que algumas pessoas dizem, não cai. Também eu ouvi dizer, não cai negação na FCC. Pois caiu, TRT da 11ª região, caiu negação do cientão. Ou seja, sempre vai ter pessoas dizendo que não é assim, sempre vai ter pessoas reclamando, sempre vai ter pessoas, faz parte da vida, faz parte. Mas o meu trabalho aqui é passar o máximo de informações que eu consigo nesse tempo aqui disponível. Que algumas pessoas consigam aproveitar essa oportunidade. Outras pessoas, se não cai assim, infelizmente eu não posso fazer muita coisa, porque é o que eu consigo passar nesse período aqui. É o que eu consigo passar nisso aqui. Caso contrário, tem um curso, está sendo vendido aqui no Gran Curso Online. Vocês podem vender o curso, aí sim eu posso trabalhar outros tipos de questão também. Mas aqui são questões rápidas, diretas, objetivas, questões que você consegue responder mais rápido. Ok? Então vamos lá. Vamos lá? Ó. Então vamos ver esse aqui. Vamos ver essa questão aqui, 16. Ao considerar a afirmação, todos os motoristas habilitados são habilidosos, como sendo uma afirmação falsa, olha só, caiu no metrô de São Paulo, tá? Então é verdade que, olha só, quando ele falar para mim que uma frase é falsa, uma frase inteira é falsa, e ele pedir a verdade, o que a verdade é do falso? Ou o que o falso é do verdadeiro? Concorda que um é a negação do outro? Concordam? Concorda que um é a negação do outro? Ok? Se um é a negação do outro, o que eu vou fazer? Eu vou negar ali, ó, todos. Como é que eu nego todos os motoristas habilitados? Todos os motoristas habilitados são habilidosos. Como é que eu vou negar? Eu tenho que furar essa ideia. O que eu vou falar? Há motoristas habilitados que não são habilidosos. Há motorista habilitado que não é habilidoso. Letra C. O que ele está dizendo? Existe motorista habilitado que não é habilidoso. Ok? Letra C. Letra C. Pronto, acabou. É isso aí. Ok? Tem uma questão falando sobre a OAB. Qual é a questão? Você lembra, Júnior? Que você está pedindo aí? Tem uma questão pedindo sobre a OAB. Ixi, agora não sei qual é. Tenta olhar lá de novo, tá? Que tá, assim, no vídeo, tenta voltar depois do vídeo, vai ficar disponível para você olhar como é que faz. Tá? Pode colocar no site, tá, gente? A dúvida que vocês no chat, que eu vou acompanhar para tirar alguma dúvida de vocês. Podem colocar. OAB é de equivalência? Tá, então deixa eu voltar aqui na de equivalência, peraí. Vou voltar aqui na de equivalência, sequência. Essa aqui, certo.
Então, olha só, ele quer uma equivalência, certo? Uma equivalência. O que você vai fazer? Ó? Como tem o se, procura... Ó, aqui tem o se. Quantas tem se? Essa, essa e essa. Você vai ter que voltar negando de trás para frente, tá? Qual a negação de é advogado? Não é advogado. Qual a negação de tem OAB? Não tem OAB. Se não é advogado, não tem OAB. Letra C, ok? Letra C. Tá? Porque a resposta foi no plural? De onde? Obrigado aí, Andréa Cruz. Obrigado aí, está sempre presente também nas minhas aulas. Obrigado. Tá? Gente, deve ter um aulão da Consuplan mais para frente, tá? Deve ter mais para frente, IBFC também, a gente deve fazer um aulão. Tem gente me pedindo aulão da IBFC, tá? Ó, quem tá me pedindo aulão da IBFC, tem um aulão PM da Bahia, que eu fiz para IBFC. Também tá no YouTube, foi pelo Gran Curso Online, tá? Vocês podem dar uma olhadinha lá, tem algumas questões da IBFC, vai te ajudar, inclusive para quem vai fazer TJ de Pernambuco. Isso te ajuda também, ok? Vamos lá. Eu já respondi a questão, né? Obrigado aí, Marcelo. Já respondi a questão da OAB, né? Tá? Questões de sequência já foram feitas. Eu fiz aqui e faço nos outros aulões também, ó. Eu fiz aqui, tá? Com sequências e fiz também nas outras, tá? Nos outros aulões. Dá uma olhada nos outros aulões também, tá? TJ Paraná, a gente vai ver se a gente consegue organizar algum aulão, tá bom para vocês? TJ Paraná, vou ver se a gente consegue. Obrigado, André. IBFC a gente deve ver, tá? Ó. SESC Gran Rio a gente deve fazer alguma aula quando tiver algum concurso específico para SESC Gran Rio, tá bom? Quando tiver algum concurso para SESC Gran Rio, a gente vai fazer. Ok? Assim que tiver algum concurso, a gente vai fazer. Questões com algum e nenhum, olha só. Questões com algum e nenhum, geralmente a FCC não cobra. Não estou dizendo, geralmente existem exceções. Então aqui eu estou trazendo, claro gente, eu não consigo trazer todo o conteúdo em um aulão. Isso aí é fato. Eu não consigo, eu não sou Deus. Tá? Então assim, eu tento trazer o máximo possível. E é o que mais cai. Esse é o meu objetivo aqui. Agora, tem questões que mais caem que eu não consigo trazer para cá? Tem. E aí isso eu trago dentro dos cursos. Porque eu não consigo trazer aqui pelo prazo, por ser muito pequeno o prazo aqui. O tempo que a gente tem aqui. Ok? Então assim, a gente está tentando fazer aqui, eu estou tentando responder vocês. Como eu falei, olha, eu acelerei as questões e agora eu ia ficar um pouquinho acompanhando o bate-papo. E eu estou fazendo isso, tá? Então assim, eu estou fazendo por respeito também àquelas pessoas que esperaram. Eu tenho que ter palavra. Então eu não posso falar, gente, no final da aula eu acompanho vocês e de repente eu sigo e acabou a aula. Não, eu tenho que ter palavra. É isso que eu estou fazendo, tá? Eu sei que algumas pessoas não querem que eu faça isso, mas peço só um tempinho. A gente já está acabando, está no finalzinho da aula. Pode? Está no finalzinho, que a gente já está no finalzinho para acabar. Ok? Ó, gente, quem não entende por que algumas questões estão no plural, gente, raciocínio lógico é a ideia. Não vá naquela história do singular, plural, passado, presente, futuro, tempo verbal. Isso não importa no raciocínio lógico. O que importa é a ideia que está te passando e não tempo verbal. Fiquem preocupados com isso, fiquem atentos a esse detalhe. Ok? Ok? MPU, o que é mais cobrado? Depende da banca. Depende da banca. A banca é muito importante na hora de você determinar o que estudar. Então, primeiro você tem que conhecer seu inimigo. E o inimigo a gente ainda não tem definido, que no caso do MPU. Certinho? Então, vamos lá, vamos continuar. Vamos fazer mais uma? Vamos lá? Ó. Edson não gosta de frango ou Marildo... Então, vamos lá, vamos anotar. Ó. Edson não gosta de frango
Ou Marilda gosta de feijão e gosta de arroz. Certo? Primeira coisa, aqui tem o E. Qual a negação do E? Ou. Aqui tem o ou. Qual a negação do ou? E. Então, vamos lá. Qual a negação do primeiro ou? E. Certo? Então, ó, já descarto. Aqui está ou. Descarto. Letra A sai fora. Aqui virou um sim, então. Sai fora, porque aqui, ó, ele quer negação. Negação do ou é E. E já descarto essa, sai fora. Certo? Então, ó, Edson gosta de frango e Marilda, ó, Edson, aqui está dizendo que Edson gosta de frango, tá? No lugar do ou, eu coloco E. E o que eu faço com todas as frases? Eu nego. Aqui está dizendo que não gosta, eu tenho que negar. Qual é a negação de não gosta? Não quer dizer o quê? Sim, Edson gosta de frango, ó. Por isso que os dois tá isso aqui, perfeito. E, perfeito. Aqui está dizendo que Marilda gosta de feijão. Mas eu não tenho que trocar o ou pelo e negar as duas, então eu tenho que dizer que a Marilda não gosta de feijão. Não gosta, pronto, letra B. Acabou. Porque aqui está dizendo que ela gosta. Acabou. Ok? Aí aqui está dizendo que ela gosta de feijão, gosta de arroz. O que eu tenho que fazer? Negar. Ela não gosta de arroz. Pronto, letra B de bola. Ok? Letra B de bola. Ok? Mariana, você está pedindo para explicar mais a negação do todo? Negar o todo é sempre furar a ideia, é quebrar aquela ideia. Então, por exemplo, se eu falar assim para você, ó, todo dia, pode vir para mim? Se eu falar assim para você, todo dia chove. Para você negar a minha frase, você vai ter que falar o seguinte, algum dia não chove, porque eu estou dizendo que chove. Então você vai furar a minha ideia, você vai quebrar a minha ideia, ok? É sempre quebrar a ideia, ok? Então vamos lá, mais uma questão. 18. FCC, um jornal publicou a seguinte manchete. Toda agência do Banco do Brasil tem déficit de funcionários. Peraí, alguém está com dúvida nessa questão aqui, ó. Primeira coisa, eu escrevi aqui a frase, qual a negação do ou? E o que eu faço com as duas frases? Eu nego. Então, olha só, aqui tá não, vai ficar o quê? Sim, então Edson gosta de frango. Tá aqui, ó, por isso que ficou Edson gosta de frango. Aqui tá dizendo que Marilda gosta de feijão. Mas você não vai ter que negar, então vai ficar Marilda não gosta de feijão. Certo? Ok? Não gosta de feijão. Agora, olha aqui, ó, eu fiz o resumo aqui embaixo, olha aqui, ó. No lugar do E tem que ser o quê? Tá? Ok? Qual a dúvida de vocês? Deixa eu entender. Ok? Deixa eu seguir aí, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês colocam aí que eu volto, tá bom? Pode seguir. Vai nessa questão aqui. Obrigado aí, Valdirece, obrigado aí. Olha só, FCC. Um jornal publicou a seguinte manchete. Toda agência do Banco do Brasil tem déficit de funcionários. Ok? Diante de tal afirmação, diante de tal inverdade, ou seja, ele está dizendo que essa frase aqui ela é falsa. Foi isso que ele falou. A frase é falsa. Certo? Ó. O jornal se viu obrigado a retratar-se publicando uma negação de tal manchete. Das sentenças seguintes, ela expressaria que de maneira correta, a negação da manchete publicada é. Ele quer a negação disso aqui, tá? Olha só. Ele quer que eu negue essa frase aqui, tá? Toda agência do Banco do Brasil tem déficit de funcionários. Como é que eu nego essa frase aqui?
eu tenho que furar essa ideia. Vai ficar como? Alguma agência do Banco do Brasil não tem déficit de funcionários. Alguma agência do Banco do Brasil não tem déficit de funcionários. É a letra C. Ok? É a letra C. Ok? Ah, entendi a dúvida de vocês aqui, ó, nessa questão. Estão com dúvida por que aqui não tem o ou, né? Porque olha só, nesse caso aqui, a Marilda não gosta de feijão e não gosta de arroz. Essa troca aqui, ela é optativa. Eu não sou obrigado a trocar. Eu posso deixar o e. Então, por quê? Porque é a mesma pessoa, ó, Marilda. Marilda gosta de feijão e gosta de arroz. Então, como é que você vai falar? Marilda não gosta de feijão e não gosta de arroz. Por que eu não trabalhei com essa ideia aqui com vocês? Porque ele não queria que você soubesse disso. Então, o que eu estou dizendo? Você responde mesmo sem saber esse detalhe aqui, tá? Porque esse detalhe era a mesma pessoa, ó, Marilda. Agora, se aqui fosse uma outra pessoa, João, aí eu tenho que trocar o e pelo ou obrigatoriamente. Ok? Aí eu tenho que trocar obrigatoriamente. Ok? Então, isso aqui foi só... Isso aqui é uma outra ideia. É porque ele não estava preocupado com essa ideia. Ele não queria saber se você entendia isso. Bastava você entender daqui para cá que você respondia a questão, porque o gabarito era esse. Ok? Então, essa foi a dúvida de vocês. Então, acho que eu ajudei um pouquinho, né? Então, vamos lá. Negação não, tá? Aqui. Agora vamos ver um pouquinho de porcentagem. Vamos ver um exemplo aqui de porcentagem, tá? Durante uma liquidação, agora vamos ver uma questão da 6 Gran Rio. Durante uma liquidação, uma loja de roupas vendia camiseta com 25% de desconto. Sandra aproveitou a promoção e comprou uma camiseta por R$12. Qual era em reais o preço dessa camisa sem o desconto? Ó, primeira coisa, esses R$12, ó, esses R$12, ele vale quanto? Ele vale quanto em porcentagem? Se a camisa está com desconto de 25%, ela está com desconto de 25%, ok? Então, quanto que você pagou por ela? Vou botar assim, quanto você pagou em porcentagem? Quanto você pagou? Concorda que você pagou 75%? Vou botar só 5%. Concorda? Por quê? Ela está com desconto de 25%. Então, Sandra aproveitou a promoção e comprou uma camiseta por R$12. Então, os R$12 valem 75%. Certo? Aí ele quer saber 100%. 100% vai valer X. Ok? Essa questão aqui, eu quero mais te explicar a forma de calcular. Tá? A forma de calcular é mais importante do que exatamente a montagem. Tá? A forma de calcular. Por exemplo, eu posso simplificar aqui, ó. Tá? Eu posso simplificar aqui, ó. Dividir em cima e embaixo por quanto? Por 25, tá? Então vai ficar, ó, 12, x, 3 e 4, tá? Por que eu fiz isso aqui, ó? Por que eu fiz isso? Porque, olha só, o meu objetivo era fazer com vocês essa conta aqui, ó, tá? Eu quero fazer essa conta aqui, olha só, tá? 12 dividido por 3 dá quanto? 4. 4 vezes 4, 16. Pronto. E 16 é o total. Tá? 16 vai ser exatamente o total. Então, o gabarito é letra C. 16 total. Ok? Ele quer saber o preço da camisa sem o desconto. Ok? Sem desconto. Tá? Tem gente com dúvida nessa questão aqui de novo. Gente, a letra A não pode ser, porque quando você troca o E, o ou pelo E, você tem que negar as duas frases. A primeira frase estava falando o quê? Que o Edson... Peraí. Aqui é a mesma pessoa. Peraí, opa, tem um detalhezinho aqui, tá? Vamos voltar nessa questão. Gente, cansaço, é o cansaço, tá? Olha só, Então, não é vergonha falar aqui, peraí, aqui já sei o que foi, tá? Olha só, é porque aqui são pessoas diferentes, ó. Vamos lá de novo. Quem disse aí a letra A tá correto, tá? Vamos lá? Vamos ver aqui. Edson
não gosta, é o Edson, não gosta de frango, tá? Ou Marilda gosta de feijão e gosta de arroz. Então, vamos lá. Como é que você faria isso? Vamos lá. Olha só. Primeiro no ou, troco pelo e. O e, troco pelo ou. Como é que você faria? Aqui você nega tudo, certo? Então, vai ficar como? Edson gosta de frango, tá? Marilda não gosta de feijão, ok? E ela não gosta de arroz, ok? Ó, esse é o grande, assim, o grande problema é você, o ideal é você fazer tudo aqui. Vamos lá. Aí vamos lá. O que ele fez aqui? Ele trocou a ordem. Olha só, ele falou o seguinte, ó, Edson gosta de frango, na letra O. Ele falou daqui para cá primeiro, ó. Marilda não gosta de frango, olha aqui, Marilda não gosta de frango, perfeito. Ou não gosta de feijão, perfeito. Lembre-se que eu falei que essa troca aqui é opcional, tá? Ele pode deixar o E como pode deixar o O, os dois estão corretos. E no caso aqui, ó, e Edson gosta de frango, é a letra A, tá? É a letra A. É a letra A, tá? Então assim, o ideal é vocês fazerem o quê? Gente, olha só, façam um resumo do jeito que eu fiz aqui, façam você primeiro a questão e depois procurem um gabarito. É o mais correto, tá? Aqui, aquela história, na pressa de querer fazer aqui, eu acabei pulando essa etapa, tá? Mas entenderam aí, quem percebeu aí o detalhe? Esse aulão, gente, são 2 horas aqui, é cansativo demais, tá? Para mim, assim, é claro, mente cansada, a gente corre risco, sim. Isso vale para vocês durante a prova de concurso. Mente cansada, gente, corre risco de errar, sim. E não é vergonha. Não é vergonha que eu chegar e dizer, não, gente, eu errei aqui, desculpe. Não é vergonha. Eu não tenho vergonha de jeito nenhum. Sabe por quê? Isso se chama humildade. Você tem que saber quando sua mente está cansada, quando você realmente corre risco de cometer algum erro. E ali, isso aqui foi até bom para vocês entenderem o seguinte. Já passaram por aquela situação na hora de uma prova de concurso, que vocês, com a mente cansada, gente, como é que eu errei uma besteira dessa? Já passaram por isso? Tá aqui, ó. Tá aqui o exemplo. Tá aqui o exemplo que, não, professor não erra. Claro que professor erra. Professor também é humano, ser humano. O cansaço é perigoso. O cansaço é perigoso para qualquer pessoa. Então, por que vocês acham que a prova de vocês começa com português? Por que vocês acham? O objetivo deles é te cansar. O objetivo, quando eles te cansam, eles fazem que a sua mente faz você errar questões absurdas. Às vezes até questões que você sabe fazer. Mas, gente, como é que eu recebo besteira dessa? Isso aí faz parte do ser humano. Nós somos humanos, todos nós podemos passar por isso. E por isso é importante, até um jogo de estratégia, é importante vocês saberem disso na hora de fazer a sua prova. Por que vocês acham? Quem sabe fazer a prova é quem sabe exatamente disso. Ele não pode te cansar logo de cara. Você não pode ir para aquelas questões mais difíceis no início. Porque as questões mais difíceis, elas podem te derrubar. Ela vai te derrubar o quê? Justamente naquelas questões mais fáceis. Já passaram por aquela situação de você dizer assim, eu acertei as questões mais difíceis, mas eu errei as mais fáceis. Já passaram por isso? Por que será? Justamente por causa do cansaço. A mente cansada faz isso com a gente. A mente cansada, já são quase 10 horas, a mente cansada faz isso com qualquer ser humano. É normal, eu não tenho vergonha disso. E aqui, eu estou querendo mostrar para vocês que na hora da prova você tem que saber exatamente o que fazer. Não façam aquelas questões que te cansam de cara, porque essas questões que te cansam, elas vão te prejudicar nas outras questões até mesmo mais fáceis. E você provavelmente pode errar lá. Então, um bom estrategista sabe exatamente o passo a passo que ele vai dar. É isso que eu estou tentando te ensinar aqui. Então, assim, isso aconteceu aqui? Que bom. Que bom, porque você viu exatamente o que é estratégia. Você tem que saber que isso também acontece com qualquer ser humano, com você também. É claro, todos nós somos humanos. Quem não erra é quem nunca faz nada. Essa pessoa nunca vai errar. Então, aqui, qual é o segredo que eu te aconselho você fazer?
É escrever, igual eu fiz. Escreve aqui, escreve o texto todo, escreve e uma coisa é sempre olha passo a passo e foi o que a gente fez ali, tá? A gente fez ali passo a passo com vocês, ok? Então, viram aqui o gabarito dessa questão e vamos lá então para a nossa última questão, 10 horas da noite. Vamos lá? Ó. Agora eu trouxe uma questão do CESP, olha só. Só que eu alterei valores e alterei para ser múltipla escolha, tá? Considere que, em determinada semana, o arquivista tenha promovido 27 acordos, o que correspondeu a 9% do total de acordos. Então, ele está dizendo para mim que 27 acordos, tá? Corresponde a 9%. Aí, nesse caso, o número de acordos promovidos naquela semana foi igual a... Ele quer o total. O total vai ser 100. Então, aqui vai valer X. Novamente, ó, eu só trouxe essa questão que caiu no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Tá difícil até sair a frase. Diz Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Então, vamos lá. Isso aqui eu quero te ensinar esse cálculo aqui, ó. Como é que você pode fazer? 27 dividido por 9 dá 3. 3 vezes 100, 300. Pronto, é a letra B. Acabou. Só isso. Eu queria te ensinar esse cálculo aqui. Meu objetivo era apenas o cálculo, tá? Apenas o cálculo que eu queria trazer para vocês, que foi o que eu trouxe aqui. Ok? Então, eu trouxe aí essa questão para vocês. Então, agora, vamos ver aqui, ó. Essa questão aqui, 6 Gran-Rio, ok? Agora vamos ver essa frase aqui. Vamos analisar um pouquinho essa frase. No meio da dificuldade encontra-se a oportunidade. Pode vir para mim? Gente, olha só. No meio da dificuldade encontra-se a oportunidade. Quem falou isso foi Albert Einstein. Por que eu estou falando isso? Porque, gente, tem muita gente aí fora desanimada. Tem muita gente aí fora preocupada com o seguinte, não, mas houve mudanças nas leis trabalhistas, que não sei o quê, que quase não sai concurso, que não sei o quê. Só que é exatamente aí que você consegue construir seu diferencial. Você consegue construir seu diferencial quando você vê a multidão aí fora desanimando. A multidão aí fora ficando sem forças para lutar. Aí você tem que ter as forças. Você tem que encontrar forças no meio da turbulência, no meio dos problemas. Eu sei que é difícil, quando a gente está passando por vários problemas, é difícil a gente realmente encontrar a luz no fim do túnel. Mas é o que eu sempre digo, Deus sempre está te dando essa luz no fim do túnel. Ele sempre está mostrando para vocês alguma luz que você tem que seguir. E acho que talvez aqui seja uma delas. Uma delas, não falo nem por mim, mas eu falo pela oportunidade que Deus está te dando de assistir às aulas. Se Deus está te dando a oportunidade de ver as aulas ao vivo no Gran Curso, se Deus está te dando internet, está te dando saúde, é porque Ele está querendo alguma coisa de você. Ele está querendo alguma coisa, mas não significa, que eu sempre digo isso, não significa que vai ser fácil. A briga não é fácil, a luta não é fácil. Não é fácil vencer na vida. Quem mais venceu na vida foram quem mais sofreu. Foram aquelas pessoas que mais sofreram. As pessoas que mais sofreram foram as pessoas que aprenderam a dar valor. Então talvez Deus só esteja peneirando você. Ele só está usando você, os obstáculos da vida, para te peneirar, para te polir. Porque o diamante, ele bruto, ele é feio. Mas quando ele é polido, é exatamente isso que vai brilhar aos olhos dos outros. Então, às vezes, Deus está querendo isso em você. Ele está querendo pegar você e está lapidando. Ele está lapidando para lá na frente você mostrar o brilho, não seu, mas de Deus. O brilho, o que Deus fez com a sua vida. Eu falo isso porque eu estou aqui, porque isso Deus faz com a gente. Ele pega aquelas pessoas que são mais as que ninguém acredita, aquelas pessoas que ninguém dá nada. É aí que Deus gosta de agir. Deus gosta de pegar essas pessoas mais, digamos assim, mais, entre aspas, esquecidas, porque é ali que Ele gosta de mostrar a força dele. Então, assim, não tenham
Medo. Não tenha medo dessa batalha que está vindo aí. FCC vai pegar vários concursos? Vai. FCC é difícil? É. Mas não tenha medo dessa batalha. Não tenha medo dessa batalha porque Deus vai te dar as armas necessárias para a guerra. Ele vai te preparar de pouquinho em pouquinho, degrau por degrau, mas Ele vai te dar uma formação sólida para que nenhuma tempestade lá na frente vá te derrubar. Não vai ser qualquer pessoa, não vai ser qualquer acontecimento que vai te derrubar. Você está olhando para agora, Deus está olhando lá na frente. Ele olha todo o seu futuro e todas as pessoas que vão precisar de você como exemplo. Então lembre-se, você sempre será exemplo de alguém. Mesmo aquela pessoa que você nem imagina, ela pode estar se espelhando em você. Deus pode estar usando você para lá na frente, dar força a outras pessoas de seguir em frente. Eu sou o exemplo disso. Eu sou o exemplo que aquela pessoa que ninguém dava nada, ninguém acreditava em mim. Eu era aquela pessoa, aquele patinho feio que ninguém acreditava. E hoje eu estou aqui, não para dizer do Teles, mas para dizer da força dele. O que ele faz na nossa vida é inacreditável. O poder que Deus tem, eu garanto a vocês, é surpreendente. É surpreendente quando você vê que nada dá certo na sua vida. Passa um tempo, você vai entender o porquê que não deu certo. É porque aquele ali não era o momento para você. Aí eu pergunto, mas será que Deus quer que eu passe em concurso? Se Ele não quisesse, você não estaria aqui hoje e nem eu. A gente não estaria aqui hoje, com certeza absoluta, porque Deus não perde tempo. Deus não vai perder o tempo dele com quem Ele não vê que vai dar bons frutos. Se você está aí, se você está me ouvindo, é porque Ele está vendo bons frutos em você. Não tem qualquer dúvida disso. Ok? Gente, muito obrigado. Desculpa qualquer coisa e até uma próxima. Tchau, tchau.